Salve pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Starling e hoje eu trago para vocês uma reflexão que, de certa forma, revisita o primeiro episódio desse podcast, né? O episódio Ter ou Não Ter Aquários, né? Para quem não sabe, para quem estiver pegando aqui, esse aqui é o episódio número 58. Mas eu fiz o episódio piloto falando de aquarismo ali meados para final de 2021, né? E assim, para eu poder começar a falar qualquer coisa, com qualquer que fosse o público, eu não tinha público na época, né? Eu fui meio que no boca a boca falando aqui e ali. Mas para eu poder falar alguma coisa, eu acho que eu tinha que primeiro fazer essa reflexão de o que leva uma pessoa a ter um aquário hoje em dia. E assim, eu tenho, vocês já sabem, já viram várias vezes, eu tenho um histórico de... meu pai veio de uma família que, assim, meu avô, meu X tiveram aquário. Eu falei da minha mãe também. Eu tenho um tio que tinha os filhos também, meu irmão mais velho, primos mais velhos. Mas você tem vários outros impulsos, né? Eu até ao longo desses anos fazendo esse podcast aqui, eu já até inclusive entrevistei pessoas que tiveram reflexos diferentes para poder começar com esse hobby novo, que não é uma coisa muito, não tem tanto apelo hoje em dia como já teve no passado. Enfim, tem essas discussões aí. Mas aí eu quis revisitar também por conta de pessoas que titubeiam, pensam, pô, fico, não fico, tô fazendo bem, não tô fazendo bem, é adequado, não é adequado? E me fez revisitar esse episódio especificamente do Ter ou Não Ter Aquários, com o conceito de aquarismo responsável. Então hoje a gente vai falar o que é aquarismo responsável. Eu já bati nesse tema aqui, mas assim, os temas acabam se repetindo, se complementando, trazem visões. Eu vou trazer aqui uma visão 4 anos depois, que a coisa veio se elaborando na minha cabeça também, nas trocas também. Eu espero que vocês curtam, que vocês pensem um pouco também, cada um no seu quadrado aí, ou no seu retângulo de água, de vidro, ou acrílico, o que seja, tá ok? Além disso, antes de eu falar de episódios também, só dar um feedback aqui. A gente participou pela segunda vez do prêmio Melhor Podcast do Brasil, www.premiompb.com.br, e a gente tem uma categoria chamada Mundo Animal, que são podcasts que falam de coisas relacionadas a bichos. Assim como no ano passado, a gente chegou na segunda fase, a gente foi um dos mais votados, porque assim, eles fazem 10 mais votados, né? Você pode votar quantas vezes quiser. E aí você pega esses 10 mais votados para uma segunda fase que só pode ter um voto por pessoa. E aí eles pegam depois os 3 melhores, os 3 mais votados, levam para uma final com um júri especializado escolhendo. A gente foi para essa segunda fase. Infelizmente não fomos para a final, mas foi por pouco. Foi o 5º mais votado, mas a gente ficou muito perto do 3º colocado. Faltou pouco para a gente chegar ali, né? No final das contas, como o aquarismo acaba concorrendo com outros tipos de pet care bem mais populares, como o pessoal que gato, cachorro, etc. E até com a veterinária, de modo geral, tem muita gente que se interessa por assunto de veterinária e aí passa por mais de um tipo de bicho especificamente. Então, no final das contas, não foi assim, a gente era o único podcast de aquarismo ali. E a gente acabou não ficando para a final, para entrar um de veterinária, um de gato e um outro mais genérico. Tá ótimo. Ano que vem vamos ver se a gente vai fazer parte disso aí de novo, tá? Além disso, eu coloquei no site aqui, eu fiz uma experiência, eu peguei aqui as logos daqui do podcast, a logo atual e a logo anterior, que são desenhos que eu fiz com base em fotos dos meus aquários, né? E mais algumas frasezinhas engraçadinhas, até algumas coisas que eu costumo falar por aqui. E fiz uma ideia de colocar umas camisas para vender. Então usei o engine da Reserva. A Reserva tem um modelo de negócio chamado Reserva.inc, que você sobe os seus logos, monta uma camisa lá, sai com a malha da Reserva, que é uma malha que eu uso não só de aquarismo, mas de outras coisas. Eu gosto da malha da Reserva, tem tamanho... Eu sou uma pessoa grandinha, né? Então é uma malha grande que não fica encolhendo demais. Então eu resolvi fazer uma experiência. Então tá, agora até meados de dezembro eu montei uma lojinha com as 2 logos aqui do podcast, mas algumas frases, só de brincadeira, né? Não é para ficar rico, não é para
vestir todo mundo por aí, é só uma brincadeira. Algumas pessoas que são mais fiéis aqui ao podcast, que escutam direto, que estão lá do grupo, se interessaram, algumas até compraram, mas tá aqui. Para quem quiser, é reserva.inc/aquarismo para todos, ou então lá no nosso site você acha o link, nos links ali à direita eu coloquei o link ali. Daqui a pouco sai do ar porque assim, eu não vou ficar pagando para a loja ficar funcionando. A gente tem um custo mensal, eu paguei um mês só como experiência e também para ter isso de souvenir. Então, mas se algum de vocês quiser também uma camisa do podcast, dá um pulinho lá e aí fica à vontade. Tá ok, gente? Vamos então agora, passados os avisos, vamos falar agora de aquarismo responsável. Hoje então, pessoal, como eu falei aqui na introdução, nós vamos falar de aquarismo responsável. E assim, é basicamente o que norteia a minha ideia de ter começado esse podcast. Então, não à toa, como eu falei aqui na abertura, foi o primeiro episódio da primeira temporada, pilotão de tudo aqui desse podcast, em 2021. Eu comecei falando sobre isso, sobre ter ou não ter, porque, assim, uma coisa que me fere muito como aquarismo é ver uma pessoa ter peixe de qualquer maneira, sabe, sem dar as condições ideais e tal. E eu, em alguns momentos, eu já falei isso aqui, eu falei até em entrevista isso. Eu, em alguns momentos, eu já me parei para pensar, me peguei pensando nisso. Cara, será que eu estou fazendo a coisa correta? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa? Assim, até pessoas que assim, estão numa onda de ecologia muito forte, de falar de recursos renováveis, de energias renováveis. Então isso tudo conversa com pautas de ecologia, né? E a gente tem uma pauta muito forte de ecologia, inclusive em políticas públicas, né? Hoje, por exemplo, no que se fala de aquarismo, a gente não tem acesso a determinados peixes importados por conta dessas pautas, né? Porque a gente tem um IBAMA hoje que ele é mais militante de meio ambiente do que outras versões, e isso se refletiu numa proibição de você importar peixes de cativeiro, mas que vieram de peixes encontrados aqui. Aí eu estou falando especificamente de caradisco, mas acho que isso conversa com outras espécies também. Tem uma proibição de se importar caradisco que vem daí, e não existe um interesse do poder público de rever isso, porque assim, já ouvi de pessoas que conversaram com gente alta do IBAMA e falaram assim, não, a gente não vai gastar tempo com isso, porque não é nem para as pessoas terem peixe em casa. Eles pensam assim, ele tem uma visão meio, entre aspas, abolicionista, de querer libertar os peixes todos, né? E essa questão me fez revisitar esse conceito também de aquarismo responsável, né? E para eu poder falar desse conceito de aquarismo responsável, que inclusive norteou eu ter saído do aquarismo marinho na década de 90, e eu ainda balançar se eu volto ou não volto. Um dia talvez volte, mas hoje em dia estou mais fora pela complexidade, pelo custo das coisas, do que propriamente por essas questões mais ético-morais, né? Mas assim, para poder voltar a isso, eu quis resgatar um texto de um cara que fez muito pelo aquarismo, chamado Marcos Ávila. O Marcos Ávila, para quem não sabe, algumas pessoas que escutam aqui talvez já lembrem, tá? Mas ele era um cara que na década de 90 ele criou um site chamado A Era de Aquários, Aquahobby, A Era de Aquários, que tinha uma versão em português e versão em inglês. Um puta serviço, né? E esse site tinha um fórum, tá? Que a galera do aquarismo frequentava ali. O fórum era excelente. Então, no momento que eu resgatei isso, ali 2002, 2004, por ali, foi uma época que eu deixei de ter o aquário simplesmente largado aqui e dei mais um foco para me atualizar, né, em termos de conhecimento. Foi um dos lugares que eu mais aprendi e mais troquei, né? O próprio Marcos Ávila nem tanto, tá? Mas tinha muitos textos bacanas dele lá. Falava muito essa questão de tamanho de aquário, você tá dando um aquário ideal, esse tipo de coisa. Muita gente boa passou por lá. Aprendi muito de plantado. Era bem essa época da galera fazer esses plantados com humus de minhoca, laterita e uma camada de areia por cima, isolando tudo, assim. Falava de fertilização, falava de iluminação. Era, cara, um site ótimo.
que infelizmente ali de 2010 pra cá foi perdendo a força, acabou que saiu do ar. Uma pena, o site era maravilhoso. Inclusive já encontrei com gente dessa época do site em fóruns aqui. Tem o Marcos Kim, que é do grupo lá dos apoiadores do Jaime Monteiro, é um cara de disco hoje, né? Ele era desse fórum também. Tem várias pessoas bacanas que eu encontrei aqui pelo Aquarismo, que eu reencontrei, que eram dessa época do fórum A Era de Aquários, Aquário Hobby Era de Aquários. E lá ele tinha um texto bem legal, que era o Manifesto do Aquarista Responsável, né? Em que ele abria o site com essa reflexão para você pensar se você quer ter ou não quer ter aquário. E ele tinha até uma frase em inglês: Are you a fish keeper ou a fish haver? Você tem peixes ou você mantém peixes? Que eu achava bem bacana, né? E aí, o Marcos fala muito dos dilemas morais de você ter aquário, né? Ou seja, será que a gente parou para pensar exatamente em possíveis dilemas de você ter aquário, né? E aí ele lista alguns desses dilemas, e eu, assim, depois de muito catar por aí, eu achei uma cópia quase que na íntegra desse texto, né? E isso tá no site do Walter Ishikawa. Eu lembro do Walter Ishikawa nos fóruns, eu não cheguei a trocar mensagem com ele não, mas eu lembro, né? E eu até vou deixar o link dessa versão na íntegra desse texto aqui no episódio, tá? Para vocês darem uma lida. Eu fiz um resuminho aqui sobre essa questão do aquarismo responsável, né? E ele fala assim, ele já começa o texto para as pessoas pararem de pensar se é correto, né? A questão de você ter aquário, questionamentos morais mesmo, questões culturais, etc, né? E assim, alguns pontos centrais assim, os 2 pontos centrais desse texto dele que eu acho interessante. O primeiro quando a gente está comprando peixe, a gente está sustentando um hobby saudável ou a gente está explorando a natureza? É o primeiro ponto, né? A gente está degradando a natureza quando a gente compra peixes. E o segundo ponto o peixe que a gente tem em casa, ele tem uma vida feliz ou tem uma vida infeliz? E, cara, isso aí é para explodir a cabeça, entendeu? Assim, é uma coisa e eu parei para pensar, eu já me dei conta que eu já pensei nisso várias vezes ao longo desses muitos anos no hobby, né? E aí ele traz as premissas, eu vou ler para você sabe que eu costumo fazer tudo de improviso aqui, sai bate pronto, né? E ele estabelece um manifesto do aquarista responsável que eu vou reproduzir para vocês, que tem 3 grandes premissas nesse manifesto. Primeiro 1. Garantir que cada espécie seja mantida com um conjunto de condições acessíveis, tamanho de aquário, parâmetro, nutrição, de forma que ele não tenha uma perda geral na qualidade de vida. No caso do peixe, aí não é só peixe não, pode ser invertebrado também. O segundo ponto desenvolver e seguir procedimentos acessíveis para programas de reprodução comercial ou coleta controlada para garantir o desenvolvimento sustentável, não ameaçando populações selvagens. Ou seja, os peixes que você vai estar mantendo ali, que eles sejam reproduzidos de uma forma responsável em cativeiro, com programas que sejam acessíveis de forma comercial, ou caso eles sejam coletados, que eles sejam coletados de forma controlada para que não ameace as populações. E aqui eu abro um grande parênteses que eu já ouvi, aí eu não pesquisei, que a coleta de bote a palhaço lá no Sudeste Asiático quase levou à extinção. Ela chegou a ser ameaçada de extinção por conta dessa coleta desenfreada. Não sei como é que está hoje, tá? Esse é um dos motivos de, por exemplo, apesar de eu achar um peixe interessantíssimo, de eu não ter bote a palhaço, tá? Enfim, fecha parênteses aqui, né? E o terceiro o aquarismo responsável é baseado na busca, aprendizado e promoção da consciência sobre essas condições e procedimentos, de modo que a prática do aquarismo não prejudique o bem-estar dos animais nem o ecossistema. E aqui eu falo de coisas que o pessoal que escuta aqui mais próximo de mim vai saber de quem que eu estou falando, de uma pessoa que já frequentou alguns dos grupos aqui e que entupiu o aquário de peixe. E aí eu abro um parênteses, por quem nunca, né? Todo mundo tem seus impulsos de entupir o aquário de peixe. Mas o cara, assim, ele fazia vista grossa. Ah, não, mas peixe é tão baratinho, bota aqui, morreu, eu coloco outro.
E assim, ele era um que ficava indignado com isso, até que um momento ele parou. Eu não sei se ele saiu do aquarismo ou parou, não sei o que foi. Mas assim, eu não me senti nem um pouco culpado de provocar aquela situação, porque aquele discurso me deixava assim, realmente revoltado, tá? E essa terceira premissa aqui fala disso, né? De busca, aprendizado e promoção de consciência no aquarismo. E não se me destacar, tipo, você ter um aquário com peixes, igual você tem um buquê de flores e vai trocando a cada semana, entendeu? É sobre isso, né? E aí, baseado nessas três premissas, eu vou falar um pouco desses dilemas que eu falei lá no início, né? O dilema da questão da exploração da natureza é o primeiro deles, e o texto do Marcos Ávila fala muito disso, né? E aí, uma coisa que ele fala, que vocês já me ouviram falar aqui, e que eu vou repetir aqui, que é o seguinte: os peixes de cativeiro não existem na natureza, tá? E aí, alô pessoal que proíbe importação de híbrido de jacaradisco, vocês poderiam ouvir um pouco isso aí. Esses discos que a gente tenta importar não existem na natureza. Eles são cruzamento entre espécies, tá? Porque aí você tem aquelas subespécies ali, tem o Equifaciata axelrod e o Araldi, que é o disco marrom, o disco verde e o disco azul. Esses discos que a gente tem híbridos hoje no mercado é Blue Turquesa, Red Turquesa, Tiger Pigeon, Pigeon Blood e Red Ruby, Red Royal. Tudo isso é hibridização e são peixes que não existem na natureza. Então, assim, não tem nenhuma agressão ainda de trazer esse tipo de peixe aqui, de achar que vão explorar, vão acabar com os discos aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E ele coloca no texto, o Marcos Ávila, coisa do tipo: esses peixes de cativeiro, eles têm que ser encarados do mesmo nível que a gente encara cão e gato. Eu já falei isso aqui algumas vezes no podcast. Em termos de impacto ambiental, eles não existem na natureza. Eles são peixes, são animais domésticos. Entendeu? São criados pelos humanos com o objetivo de serem vendidos. Não tem impacto na natureza, entendeu? E aí entra a minha defesa do aquarismo de água doce. Porque o aquarismo de água doce, a grande maioria das espécies, ela é criada em cativeiro, em larga escala, não existe na natureza. Então não prejudica. E aí o que a gente precisa ter atenção é só nas condições que a gente está criando esses animais aqui em casa, né? E aí isso a gente fala mais pra frente. Agora, em relação aos peixes de coleta, eu já falei aqui uma ou duas vezes que por alguns anos, tá? E eu falei inclusive nesse episódio piloto, tá? Eu não comprava neon cardinal, tá? Eu não comprava porque é um peixe que não se reproduz em cativeiro. Esses neons que a gente compra cardinal em loja, eles são todos capturados. É super difícil de reproduzir. Eu acho que pouquíssimas vezes se conseguiu, mas não numa escala industrial que pudesse ser vendido. Ao contrário do neon verdadeiro, do neon inese, que ele é reproduzido em cativeiro, mas o cardinal não, tá? E aí, até que eu até contei isso nesse episódio de 2021, que eu voltei a comprar neon quando eu descobri sobre o projeto Piaba, que é uma ONG, eu acho que de americanos, não sei, que se localiza lá nas margens do Rio Negro e tributários, afluentes, etc., e é especializada em dar suporte às famílias para a coleta sustentável de neon, porque neon, na época assim, ele se multiplica em cativeiro e tal, vários morrem, alguns não vivem mais do que um ano, e assim, tem muito peixe na natureza, então garantir que eles sejam coletados e vendidos, não só, você não está afetando, porque o que se coleta não é suficiente para ameaçar as populações na natureza, como também garante que aquelas pessoas tenham um sustento com isso e elas não vão para uma outra atividade que talvez seja muito mais predatória, como, sei lá, pecuária, com desmate, etc e tal. Então, garantir que aquelas pessoas vivam da coleta desses peixes ornamentais é realmente uma coisa sustentável. E aí, depois que eu li sobre isso, vi vídeos sobre isso, eu voltei a comprar neon e compro com prazer neon. E o Marcos Ávila fala disso também. Ele fala que assim, vale a pena você comprar peixe coletado se for uma coisa sustentável, não estiver ameaçando ali. E aí eu mantenho aquele meu parênteses com a bote a palhaço, que eu não sei que situação que tá, né? O que é questionável realmente é quando é uma coisa excessiva e descontrolada, que não é o caso aqui, tá? E aqui a gente tem órgão para controlar esse tipo de coisa. Eu espero que sim, né? Que o IBAMA seja focado nisso e não só em proibir importação de peixe, que não causa nenhum problema, né? Então o primeiro ponto é esse, tá? Esse dilema de se eu estou afetando a natureza ou não
com, com, com os peixes aqui do aquário. E o segundo ponto, que eu já vi várias pessoas falando, pô, mas o peixe nesse cubinho, etc e tal. E esse aqui que é eu acho que é o grande ponto, um ponto muito bacana de trazer, tá? Que é a questão de liberdade e felicidade, a qualidade de vida do peixe, né? E o Marcos Ava traz um ponto bacana, assim, que explodiu minha cabeça, que eu falei assim, caraca, eu não tinha pensado, que é o seguinte, eu vou ler, inclusive. Ao abordar a questão da infelicidade no cativeiro, né, a gente tem que tomar cuidado para um negócio chamado antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É a gente julgar o pensamento do peixe com cabeça de humano, tá? Ou seja, transferir os conceitos e características e valores humanos para os animais. Ou seja, a gente está conferindo uma infelicidade para um conceito humano, né? Ou seja, é um erro a gente concluir que um animal está infeliz só porque se eu fosse aquele animal eu estaria infeliz, né? A questão da liberdade, o ir e vir, esse tipo de coisa. E assim, muitas vezes, e aí o ponto que está é o seguinte, a expectativa dos animais são muito menos complexas do que a gente. A visão de felicidade é muito diferente, né? Um cachorro, por exemplo, o paraíso para um cachorro pode ser ficar deitado do lado do dono dele. Embora que, assim, eu ainda acho que um cachorro grande num cubículo eu fico incomodado. Mas às vezes é isso, o cachorro tá ali, ele tem uma necessidade muito mais básica do que o humano teria, de espaço, inclusive, né? E em termos de expectativa do peixe, a gente tem que buscar o que é razoável para o peixe. O que é razoável para o peixe é atender as condições dele. Ele tem uma boa alimentação, ele tá saudável, ele tem interação com companheiros quando é o caso. Aí o beta, por exemplo, você botar o beta com um bando de peixe, você não tá fazendo o beta ser feliz. O beta é feliz sozinho. Ao mesmo tempo, você botar uma caradisco sozinho, você não tá fazendo o caradisco feliz. Ele é um peixe de cardume. Isso é uma das coisas. Eu, por exemplo, demorei a entender isso. Eu demorei bastante. Eu fui entender isso tem pouco tempo. O disco tá feliz com 6, 7 indivíduos. Você botar 1, 2, a não ser que você esteja separando para casa lá, você não tá fazendo ele feliz. Então você tem interação normal daquela espécie, você fazer ele feliz. E tem um aquário que permite o desenvolvimento normal. Não é porque aquele peixe cabe naquele espaço que você vai ter. Por exemplo, pessoas que querem ter uma carabandeira, tem um aquário pequeno e fala assim, não, eu vou comprar uma bandeira daquele tamanho daquele aquário. Eu tenho um aquário aqui de 50 litros, eu vou botar uns 3 bandeiras aqui, porque ele cabe ali. Ele não vai crescer mais com aquilo. Não vai, cara. Você não tá dando a condição para ele. Isso aí eu acho que você tá gerando a infelicidade do peixe, porque o espaço ali não é o suficiente para ele poder se desenvolver, entendeu? Então, assim, o ponto aqui é que o que a gente chama de liberdade e felicidade no conceito humano é uma coisa muito do racional, e o peixe é irracional, né? Ele, na verdade, na natureza, ele satisfaz instintos ali, que é o caso do peixe que é preso é fugir de predador, o caso do predador é caçar outros peixes, caçar outros bichos, buscar comida, se multiplicar, esse tipo de coisa. Então, na verdade, a questão de você trazer felicidade para o peixe, ou liberdade, é você dar as condições esperadas para ele. Eu acho que esse racional do Marcos, principalmente esse último, que foi uma coisa que me deu uma destravada na cabeça, entendeu? De como que é importante a gente entender que a gente não pode transferir um conceito humano ali para aquele animal, né? E aí eu vou deixar uma coisa aqui para considerações finais, que é não vou falar agora não, daqui a pouco eu falo. Eu acho que o principal da conclusão do texto do Marcos Ávila tá isso, eu trouxe minhas reflexões aqui. Eu vou fechar agora com um ponto importante que eu acho que vai fazer sentido aí. Aguenta aí, gente. Eu poderia ter falado ali na pauta, mas eu deixei aqui pro final de propósito, para essa parte final aqui. Espero que vocês escutem essa parte. Mas o principal ponto é o seguinte: o tratamento desses dilemas, ou seja, a questão de dar uma boa qualidade de vida para os peixes, de não agredir a natureza, esse tipo de coisa, é o principal motivo de eu ainda estar fazendo isso aqui que vocês estão ouvindo.
de eu estar fazendo esse podcast aqui para vocês. Porque eu acho que se eu estou ajudando a resolver esses dilemas para mim e eu conseguir ajudar para as outras pessoas, eu considero que a minha missão está sendo cumprida. É para isso que eu comecei a fazer e que eu ainda sigo fazendo. Como vocês sabem, eu tô com o meu tempo está muito mais escasso, eu não consigo mais me comprometer como eu estava fazendo antes. Não consigo mais episódios regulares. Eu tô assim lutando para manter uma vez por mês. Vamos ver ano que vem. Eu vou dar uma pausa agora nas festas, tá? O carnaval, eu devo voltar lá para fevereiro, tá? Por aí. Eu já tô começando a levantar algumas pautas, etc e tal. Mas, enfim, se eu continuo com isso, é por conta desses dois pontos aqui. Por isso que eu quis trazer antes de fechar essa temporada. Até agora não é mais temporada, agora vai ser contínuo, né? Mas pra eu fechar esse ano de 2025, que vai ter mais um episódio, mas eu queria não queria encerrar sem dizer isso, né? Ou seja, se eu gasto um tempo aqui estudando, lendo e tal, é por conta desses dois grandes dilemas. Um é se o que a gente faz não agride a natureza, e dois, se esses animais que a gente mantém em casa, animais, invertebrados, plantas, etc e tal, se eles estão em condições ideais ou perto das condições ideais nas nossas casas aqui. Para isso que eu acho que vale a pena a coisa. Então, assim, se eu contribuo com isso num esforço coletivo de existir mais aquaristas responsáveis que têm essa consciência e preocupação, eu considero que eu estou realmente adicionando alguma coisa para o hobby. Tá? Eu espero que vocês também encarem isso dessa forma. E ao escutar isso aqui, vocês entendam, cara, se tem esse esforço de tamanho de aquário, se o aquário tá com alga ou não tá, se cabe X peixe nesse aquário aqui, qual que eu coloco, quantos eu coloco menos, coloco mais, monto maior, monto menor, ou se o filtro é adequado ou não, é para isso, tudo é para isso. É para fazer uma coisa que visualmente seja atrativa, que as pessoas se realizem com um pedacinho de natureza dentro de casa, um cenário de natureza dentro de casa, que não estejam agredindo a natureza com isso e que aqueles seres tenham uma vida realmente sendo atendida de forma sustentável, de forma entre aspas, feliz aqui, tá? É sobre isso. Aí eu agradeço mais uma vez vocês por estar aqui comigo, né? Mais esse episódio. O meu último episódio, para quem acompanha no Instagram, vai ser um apanhadão de dúvidas. Por enquanto não tem grande coisa não, tá, gente? Eu vou fazer mais uma coleta ali com o Instagram, com o grupo, mas se ficar pouca coisa, vai ser um episódiozinho curtinho, vai ser 20, 30 minutos no máximo. Mas tô pegando ali o que o pessoal ainda tem de dúvida, que quer que eu fale um pouco mais. E esse vai ser o episódio que vai fechar o ano de 2025, tá? Deve vir, provavelmente ali, primeira, segunda semana de dezembro. Tá ok, gente? Um abraço, obrigado pela companhia e até o próximo episódio.